Se alguém se distanciou de você, há uma tática que pode fazer o orgulho dessa pessoa começar a se desfazer em poucos dias. Essa é a essência implícita no título e o conceito que Maquiavel teria tornado evidente. O afastamento não precisa ser o fim, mas sim a oportunidade ideal para reverter a situação a seu favor. Quando o outro se afasta, surge um vácuo. Esse vácuo, manejado com astúcia, torna-se um reflexo que força a pessoa a confrontar sua própria arrogância. O que você encontrará aqui não é uma dica comum, mas uma estratégia simples e impactante. Maquiavel compreendeu que o verdadeiro domínio não está em correr atrás, mas em influenciar com discrição, permitindo que o silêncio e a ausência realizem o trabalho por você. Esse é o segredo. Converter o distanciamento em poder até que o outro perceba que não consegue mais sustentar sua autoconfiança. O poder do silêncio calculado. Quando alguém se afasta de você, o impulso inicial pode ser buscar contato, enviar mensagens ou tentar se justificar, mas aqui está o que Maquiavel sabia e que a maioria ignora. O silêncio é a ferramenta mais poderosa à sua disposição. Não qualquer silêncio, mas um silêncio planejado, que age como um ímã invertido. Reflita por um instante. Quando você para de buscar, algo curioso acontece na mente da outra pessoa. Ela começa a questionar: o que você está fazendo? Com quem está? Por que não está mais tentando desesperadamente chamar minha atenção? Isso gera o que a psicologia chama de efeito de escassez. O cérebro humano não lida bem com lacunas, então as preenche com pensamentos sobre o que está ausente. A força do silêncio calculado está em obrigar o outro a enfrentar seus próprios pensamentos sem qualquer interferência sua. Ela não pode te culpar por dizer algo errado, porque você não está dizendo nada. Não pode se irritar com suas mensagens, porque não há mensagens. Isso a deixa com uma única opção: olhar para dentro e questionar sua escolha de se afastar. Mas isso não é sobre ser insensível ou cruel. O silêncio calculado é sobre dar espaço para a relação respirar, enquanto cria uma tensão psicológica que joga a seu favor. Quando você não está sempre disponível, automaticamente se torna mais valioso. É um princípio básico da natureza humana. Desejamos o que não podemos ter facilmente. O segredo está em entender que o silêncio comunica mais do que palavras jamais poderiam. Ele sinaliza que você tem confiança suficiente para deixar ir, segurança para não implorar pela volta e força para focar na própria vida. Essa autoconfiança é extremamente atraente e faz o outro questionar se tomou a decisão certa ao se afastar. Durante esse período de silêncio calculado, algo poderoso acontece com o ego da outra pessoa. Ela espera que você ceda primeiro, que volte rastejando com pedidos de desculpas ou explicações. Mas, quando os dias passam e você permanece em silêncio, o orgulho dela começa a se abalar. Ela percebe que talvez não seja tão essencial para você quanto imaginava. Essa percepção é profundamente desestabilizadora. O silêncio também retira o poder dela de controlar a narrativa. Quando você está sempre buscando, ela detém o controle, pois pode decidir quando e como responder. Mas ao se calar, você retoma esse poder. Agora, ela precisa especular, imaginar e lidar com o desconforto de não saber onde está na sua vida. Essa estratégia funciona porque apela a um dos medos mais profundos: ser esquecido. Não importa quão confiante alguém pareça por fora, a ideia de que talvez não seja tão importante na sua vida quanto pensava gera ansiedade. Essa ansiedade cresce a cada dia de silêncio, corroendo aos poucos a certeza inicial dela sobre o afastamento. O silêncio calculado também a faz lembrar dos bons momentos sem sua influência direta. Quando você não está constantemente reforçando a conexão, as memórias dela fazem o trabalho por você. Ela começa a recordar instantes de alegria, proximidade e conexão,
Mas agora, essas lembranças parecem distantes e incertas. Isso cria um vazio emocional que palavras nunca alcançariam. A parte mais crucial do silêncio calculado é que ele deve ser autêntico. Você não pode ficar em silêncio enquanto espera ansiosamente que ela note e volte correndo. O verdadeiro silêncio calculado vem de um lugar de autorrespeito e foco genuíno no próprio desenvolvimento. Quando você está realmente ocupado, cuidando de si e vivendo sua vida, o silêncio se torna natural e convincente. A regra de ouro da indiferença planejada. Agora que você entendeu o poder do silêncio, é hora de explorar a próxima camada dessa estratégia maquiavélica, a indiferença planejada. Não é uma indiferença cruel com intenção de ferir, mas uma indiferença inteligente de quem conhece as regras do jogo. É como jogar xadrez enquanto o outro ainda está preso às damas. A indiferença planejada difere do silêncio porque envolve uma interação controlada. Você não some completamente. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, você se torna educadamente distante, cordialmente desinteressado. Quando encontrar essa pessoa, seja ao vivo ou nas redes sociais, trate-a como se fosse apenas mais um rosto no seu dia. Imagine a cena. Vocês se cruzam por acaso. E em vez de mostrar qualquer emoção intensa, raiva, tristeza ou preocupação, você apenas oferece um sorriso educado e segue em frente. Sem drama, sem tentativas forçadas de conversa, sem sinais de que a ausência dela te afeta. Isso é devastador para o ego de qualquer pessoa. Por que isso é tão eficaz? Porque frustra todas as expectativas que ela tinha sobre sua reação. Ela provavelmente esperava que você implorasse por atenção ou demonstrasse raiva e ressentimento. Mas a indiferença planejada não lhe dá nem a satisfação de se sentir desejada, nem o prazer de saber que te feriu. Em vez disso, ela fica com a sensação incômoda de que talvez nunca tenha sido tão importante assim. A regra de ouro é simples. Trate essa pessoa como trataria um conhecido distante, com respeito educado, mas sem apego especial. Não seja rude. Isso mostraria que ela ainda merece sua energia emocional. Não seja excessivamente amigável. Isso sugeriria que você quer reconquistá-la. Seja apenas normal, desconcertantemente normal. Essa normalidade é o que erode o ego dela aos poucos. Ela começa a se perguntar se você realmente se importava com ela ou se ela era apenas mais uma pessoa na sua vida. Essa incerteza é como uma gota d'água pingando constantemente na mesma rocha. Eventualmente, faz um buraco. A indiferença planejada também é eficaz nas redes sociais. Você não bloqueia, não deixa de seguir, não faz postagens indiretas. Simplesmente vive sua vida publicamente, compartilhando suas conquistas, momentos felizes e novas experiências, como se ela nunca tivesse existido. Não há sinais de que você está tentando provocá-la ou despertar ciúmes. Você parece genuinamente ter seguido em frente. O segredo é fazer isso de forma natural, sem parecer forçado. Se sua indiferença parecer calculada, o efeito se perde. Mas, quando ela parece autêntica e sem esforço, cria uma sensação de inadequação na outra pessoa que é difícil de ignorar. Durante esse processo, é essencial que você realmente invista em si mesmo. A indiferença planejada não pode ser apenas uma máscara. Ela precisa ser sustentada por uma vida real que você está construindo. Adote novos hobbies, conheça pessoas, alcance metas pessoais. Quando sua vida realmente melhora, a indiferença se torna orgânica. A pessoa que se afastou percebe que você não está mais orbitando ao redor dela. Suas postagens nas redes sociais não têm relação com ela. Suas conversas com amigos em comum não a mencionam. Sua energia não está mais direcionada a ela de forma alguma. Isso cria um vazio no ego dela, que antes era preenchido pela sua atenção. O mais poderoso da indiferença planejada é que ela força a outra pessoa a confrontar sua própria irrelevância na sua vida.
ela percebe que não é o centro do seu universo, que você tem uma vida plena e interessante sem depender dela. Essa constatação é um golpe direto no orgulho, especialmente se ela contava com o fato de que você sofreria pela ausência dela. Como semear a dúvida? A indiferença planejada que você dominou cria o cenário perfeito para o próximo passo, plantar sementes de dúvida na mente de quem se afastou. Mas cuidado, isso não envolve mentir ou inventar histórias. Trata-se de deixar a imaginação dela fazer o trabalho pesado enquanto você simplesmente vive sua vida de forma intrigante. A dúvida é como um vírus mental. Uma vez plantada, ela se espalha sozinha. E o mais brilhante é que você não precisa fazer nada evidente para isso. Quanto mais sutil você for, mais poderoso será o efeito. A pessoa começará a questionar não apenas a decisão de se afastar, mas também suas próprias percepções sobre quem você é. O primeiro tipo de dúvida a plantar é sobre sua verdadeira essência. Durante a relação ou amizade, ela provavelmente tinha uma imagem fixa de você. Talvez como alguém previsível, dependente da atenção dela ou fácil de controlar. Agora é hora de quebrar essa imagem de forma sutil, mas constante. Comece fazendo coisas que ela nunca esperaria. Se você era reservado, participe de eventos sociais ou viagens marcantes. Se era tímido, mostre uma nova confiança em situações públicas. Se era conservador nas escolhas, experimente algo novo, um visual diferente, um hobby inesperado, uma atividade que ela jamais imaginaria você fazendo. A chave é a consistência sem explicações. Não anuncie essas mudanças. Não faça postagens explicando sua nova fase. Não comente com amigos em comum sobre sua transformação. Apenas mude e deixe que ela descubra aos poucos, por terceiros ou observações casuais. Essa mudança silenciosa planta a primeira semente de dúvida. Quem é essa pessoa, afinal? Ela começará a se perguntar se realmente te conhecia ou se apenas via o que queria ver. Essa incerteza sobre sua identidade a faz questionar todas as suposições que tinha sobre você. O segundo tipo de dúvida é sobre seu valor no mercado social e romântico. Sem ser óbvio ou forçado, você precisa mostrar que outras pessoas te consideram interessante e valioso. Isso não significa postar fotos provocativas ou flertar abertamente na frente dela. Isso seria óbvio e artificial. Em vez disso, deixe que ela perceba naturalmente que você está sendo notado. Talvez alguém elogie um post seu nas redes sociais. Talvez um amigo em comum mencione casualmente que você está bem ou diferente. Talvez ela ouça indiretamente que você está sendo convidado para eventos interessantes ou que novas pessoas se interessam por sua companhia. O objetivo não é provocar ciúmes diretamente, mas plantar uma dúvida sobre se ela realmente conhecia seu valor. Se outros estão te valorizando, talvez ela tenha perdido algo importante ao se afastar. Essa dúvida cresce especialmente quando ela percebe que você não busca a validação dela. A terceira dúvida é sobre suas motivações reais na relação ou amizade. Ela provavelmente criou uma narrativa sobre por que você se importava com ela. Talvez pensasse que você era carente, dependente ou que ela era sua única opção. Sua nova postura de indiferença e crescimento pessoal derruba essa narrativa. Quando ela vê que você está bem sem ela, com uma vida interessante e pessoas que se importam com você, ela começa a questionar: se ele não precisa de mim, por que se importava tanto antes? Essa dúvida é poderosa, pois a força a considerar que seu interesse era genuíno e especial, não apenas fruto de carência. A quarta e mais impactante dúvida é sobre a própria decisão de se afastar. Ao observar sua aparente facilidade em seguir em frente, seu crescimento pessoal e sua capacidade de atrair interesse de outros, ela inevitavelmente questiona se fez a escolha certa. Essa dúvida é alimentada pela comparação entre como ela esperava que você reagisse e como você está agindo. Ela esperava drama, perseguição ou tentativas desesperadas de reconquista.
Em vez disso, vê alguém que evoluiu, avançou com dignidade e sucesso. O mais importante ao plantar essas sementes é fazer tudo de forma natural. Se parecer forçado ou calculista, o efeito se perde. Suas mudanças devem ser genuínas, motivadas pelo seu crescimento, não apenas pela estratégia. À medida que essas dúvidas se acumulam, algo curioso acontece. Ela começa a idealizar você e a relação que tinham. A incerteza sobre suas motivações, sua essência e seu valor a faz te ver sob uma nova perspectiva. Mais misteriosa, mais atraente, mais interessante do que ela pensava. O jogo do espelho invisível. As sementes de dúvida que você plantou começam a germinar, criando o ambiente ideal para a próxima etapa da estratégia maquiavélica, o jogo do espelho invisível. Este é o aspecto mais psicológico e poderoso do processo, pois transforma a outra pessoa em sua própria adversária, obrigando-a a enfrentar partes de si mesma que preferiria evitar. O espelho invisível funciona assim. Com seu comportamento consistente de crescimento, indiferença planejada e silêncio calculado, você cria um contraste tão marcante com as atitudes dela que ela não consegue evitar se comparar a você. E essa comparação, inevitavelmente, não é favorável. Imagine a situação. Enquanto você demonstra maturidade emocional ao evitar perseguições ou dramas, ela pode estar enfrentando uma batalha interna entre o ego abalado e a curiosidade sobre sua trajetória. Enquanto você exibe evolução pessoal e novas realizações, ela pode estar revisitando o passado e questionando suas próprias decisões. Esse contraste funciona como um reflexo que evidencia suas inseguranças e imaturidades. O mais fascinante desse processo é que você não precisa destacar essas diferenças. Ela mesma fará isso. A mente humana tende a comparar naturalmente, e quando alguém está incerto sobre uma escolha, essa inclinação se amplifica. Ela vai acompanhar cada passo seu e, instintivamente, confrontar suas reações e comportamentos com os dela. Por exemplo, se ela sofreu uma perda e acessou seu perfil nas redes sociais, logo perceberá que você não parece estar fazendo o mesmo com o dela. Se ela mencionou você a amigos em comum, notará que você não faz perguntas sobre ela. Se sentiu vontade de enviar uma mensagem, mas se conteve, perceberá que você nem parece ter esse impulso. Cada uma dessas comparações é como um impacto em seu orgulho. Não porque você está sendo cruel, mas porque demonstra um autocontrole e autoconfiança que ela deseja, mas aparentemente não atinge. Esse reflexo invisível devolve a ela suas próprias fragilidades e dúvidas. A força desse jogo está em obrigar a pessoa a encarar a discrepância entre como ela se enxerga e como realmente age. Talvez ela se veja como independente e segura. Mas suas ações, checar seu perfil, perguntar sobre você, sentir-se incomodada com sua indiferença, contam uma história distinta. Essa contradição interna é profundamente desconfortável. O reflexo também revela as verdadeiras razões por trás do afastamento dela. Se ela disse que precisava de espaço para evoluir, mas você está claramente progredindo mais durante essa separação, isso expõe a fragilidade de sua justificativa inicial. Se ela alegou incompatibilidade, mas agora você exibe exatamente as qualidades que ela dizia admirar, isso desafia toda a lógica da decisão dela. Com o passar do tempo, o reflexo invisível se torna mais claro e implacável. Ela não consegue fugir da comparação, pois você permanece em sua mente, mesmo estando fisicamente ausente. Cada vez que ela age movida por orgulho, insegurança ou impulsividade, inconscientemente contrasta isso com sua aparente calma e domínio. Esse jogo do reflexo também lida com as expectativas que ela tinha sobre como você reagiria à situação. Se ela esperava que você ficasse desestabilizado e perdido, sua evidente firmeza e progresso a obrigam a questionar o quanto ela realmente te conhecia. Se ela contava com tentativas desesperadas de reconquista, sua dignidade e autocontrole
a levam a perceber que talvez tenha superestimado sua relevância em sua vida. Uma das reflexões mais inquietantes que o reflexo invisível oferece é sobre o verdadeiro valor do vínculo que vocês tinham. Se você está claramente prosperando sem ela, isso levanta questões incômodas. Será que ela agregava algo positivo à sua vida ou apenas se beneficiava da atenção e cuidado que você oferecia? O reflexo também destaca a diferença entre palavras e ações dela. Talvez ela tenha dito que queria manter a amizade, mas suas atitudes mostram desconforto com sua indiferença amigável. Talvez tenha afirmado que a decisão foi consensual, mas agora percebe que você não parece sentir falta da dinâmica anterior como ela imaginava. À medida que essas reflexões se acumulam, algo muda. Ela começa a questionar não só a decisão de se afastar, mas também sua capacidade de fazer escolhas sábias em relacionamentos. O reflexo invisível não revela apenas quem você é, mas também quem ela é, e nem sempre a comparação a favorece. O resultado é que ela passa a te ver com mais respeito e admiração, enquanto perde confiança em suas próprias intenções e julgamentos. O orgulho que a levou a se afastar agora se torna uma fonte de inquietação, pois é constantemente confrontado com evidências de que ela pode ter errado. A arte de ser imprevisível. O reflexo invisível já começou a minar o ego dela, e agora é hora de adicionar uma camada de complexidade, a imprevisibilidade. Após estabelecer um padrão de silêncio, indiferença e crescimento pessoal, você deve introduzir elementos inesperados que deixarão a mente dela ainda mais confusa e intrigada. A previsibilidade extingue o interesse, mas a imprevisibilidade calculada o intensifica. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder está em surpreender, em romper padrões quando menos esperado. Até agora, você manteve uma postura consistente que ela começou a compreender e, de certa forma, a aceitar. Agora é o momento de mudar o jogo de maneira sutil e inteligente. A primeira forma de imprevisibilidade é temporal. Após semanas ou meses de silêncio absoluto, você pode fazer um contato breve e aparentemente desinteressado. Não um contato carregado de emoção ou tentativa de reaproximação, mas algo casual e inesperado. Talvez uma mensagem curta sobre algo que a lembrou dela ou um comentário neutro sobre um evento que ambos compartilharam. O timing desse contato é essencial. Deve ocorrer quando ela já se acostumou à sua ausência e talvez até tenha começado a aceitar que você seguiu em frente. Esse contato breve desestabiliza completamente as conclusões que ela vinha formando sobre você e a situação. De repente, todas as certezas que ela construiu desmoronam. Mas o truque mais importante é, após esse contato, você retorna ao silêncio imediatamente, sem continuidade, sem tentar prolongar a conversa, sem sinais de que foi uma abertura para reaproximação. Foi apenas um momento isolado, como se tivesse agido por impulso e depois voltado à sua rotina. Essa inconsistência calculada é devastadora para a mente dela, pois quebra todos os padrões que ela identificou em seu comportamento. Se você estava completamente indiferente, por que fez contato? Se fez contato, por que não continuou? Essas perguntas a atormentarão por dias ou semanas. A segunda forma de imprevisibilidade é comportamental. Após meses exibindo uma versão de si mesmo, você pode revelar novas facetas de sua personalidade que ela nunca viu. Talvez você sempre tenha sido reservado, mas agora aparece em eventos sociais como o centro das atenções. Ou talvez fosse extrovertido, mas agora demonstra uma profundidade e introspecção que ela nunca imaginou. O segredo é mostrar que você tem camadas que ela nunca explorou ou sequer suspeitou.
Isso não é sobre fingir ser alguém que você não é, mas revelar aspectos genuínos de si mesmo que talvez estivessem adormecidos ou nunca tiveram chance de se expressar plenamente. Quando ela descobre essas novas facetas por redes sociais, amigos em comum ou observações casuais, isso gera uma sensação inquietante de que talvez ela nunca tenha te conhecido de verdade. Se você tem essas qualidades interessantes que ela desconhecia, o que mais ela perdeu ao se afastar? Que outras surpresas você pode ter guardado? A terceira forma de imprevisibilidade é social. Após um período focado em seu crescimento pessoal, você pode se inserir em novos círculos sociais que ela nunca associou a você. Talvez um grupo mais aventureiro, intelectual, artístico ou simplesmente diferente do que ela esperava. Essa nova dinâmica social não apenas mostra que você seguiu em frente, mas que se adaptou e prosperou em ambientes que ela provavelmente nem imaginava que você frequentaria. Isso adiciona uma camada de mistério sobre quem você é e do que é capaz. O aspecto mais poderoso da imprevisibilidade é que ela força a pessoa a admitir que suas suposições sobre você estavam erradas. E se ela errou sobre sua personalidade, interesses e capacidades sociais, sobre o que mais ela pode ter se enganado? Talvez sobre seus sentimentos, desejos ou até a real importância do relacionamento. A imprevisibilidade também combate a tendência dela de criar uma narrativa fechada sobre o que aconteceu entre vocês. Pessoas precisam de histórias completas para seguir em frente emocionalmente. Elas querem dizer: ele era assim, por isso não deu certo, e agora ele está fazendo o que eu esperava. Mas quando você se torna imprevisível, essa narrativa confortável desaba. Cada nova faceta sua, cada comportamento inesperado, cada quebra de padrão adiciona uma peça a um quebra-cabeça que ela achava resolvido. E quanto mais peças novas surgem, mais ela percebe que talvez nunca tenha entendido o quadro todo. A imprevisibilidade também aumenta a curiosidade dela sobre o que você faz quando ela não está vendo. Se você a surpreende com o que ela consegue observar, imagine quantas outras surpresas e evoluções estão acontecendo na sua vida privada, fora do alcance dela. Por fim, a imprevisibilidade a obriga a reconsiderar não apenas quem você é, mas quem ela é em relação a você. Se você tem dimensões que ela desconhecia, isso significa que ela não foi tão importante ou influente em sua vida quanto imaginava. Talvez ela tenha visto apenas uma fração de quem você é, e agora percebe o quão limitada era sua perspectiva. O resultado é uma curiosidade intensa, quase obsessiva sobre você. Ela não consegue mais te prever ou catalogar, o que a deixa em um estado constante de questionamento e fascínio. O orgulho que a levou a se afastar está sendo desconstruído pela percepção de que ela pode ter perdido alguém muito mais complexo e interessante do que imaginava. O momento preciso do retorno. Após meses aplicando o silêncio estratégico, a indiferença calculada, plantando dúvidas, usando o reflexo invisível e sendo imprevisível, chega o momento mais delicado dessa estratégia maquiavélica, o retorno. Mas atenção, isso não é sobre voltar implorando ou suplicando uma segunda chance. É sobre retornar de uma posição de força, quando o ego dela já foi suficientemente abalado e ela está no ápice da vulnerabilidade. O timing do retorno é crucial. Voltar cedo demais anula todo o trabalho psicológico feito. Voltar tarde demais pode significar que ela construiu defesas emocionais sólidas ou realmente seguiu em frente. O momento ideal é quando ela está no auge da confusão sobre você, quando as sementes de dúvida floresceram completamente e ela não consegue mais sustentar a narrativa inicial sobre o afastamento. Como identificar esse momento? Há sinais claros. Ela pode buscar informações sobre você por terceiros com mais frequência. Amigos em comum podem mencionar que ela perguntou como você está ou o que anda fazendo.
Nas redes sociais, você pode notar visualizações mais constantes de seus stories ou curtidas em posts antigos, indícios de que ela está investigando sua vida. Outro sinal importante é quando ela mesma quebra o silêncio, mesmo que indiretamente. Talvez com um comentário casual em uma foto, uma reação a um story ou uma mensagem aparentemente despretensiosa. Esses são indicadores de que a curiosidade venceu o orgulho e o terreno está pronto para seu retorno estratégico. Mas aqui está o segredo que Maquiavel entenderia. Quando você retorna, não pode ser como a mesma pessoa que saiu de cena meses atrás. Você deve voltar como uma versão aprimorada, mais interessante, confiante e, acima de tudo, menos dependente da validação dela. O retorno deve mostrar que você não está voltando por precisar dela, mas porque escolheu estar presente novamente. Seu primeiro movimento deve ser casual, quase acidental. Nada de grandes gestos ou conversas profundas sobre o relacionamento, mas algo natural que reflita sua nova postura. Talvez aparecer no mesmo lugar que ela frequenta, cumprimentá-la de forma natural e agir como se o tempo passado foi apenas uma pausa normal na dinâmica de vocês, não um drama épico. A chave é demonstrar que você não guarda ressentimentos, mas também não está desesperado para retomar o que foi interrompido. Você está bem consigo mesmo, e sua presença é uma escolha, não uma necessidade. Nessas primeiras interações do retorno, é essencial manter certa distância emocional. Seja amigável o suficiente para mostrar que não há hostilidade, mas reservado o bastante para preservar o mistério sobre suas intenções. Ela precisa se esforçar para entender onde você está em relação a ela. O retorno também deve projetar como você mudou durante o afastamento. Não conte sobre suas mudanças, deixe que ela as descubra por meio de suas atitudes, conversas e comportamentos. Quando ela perceber que você ganhou novas perspectivas, desenvolveu habilidades ou ampliou seus horizontes, isso confirmará que o tempo afastado foi produtivo para você. Uma das partes mais impactantes do retorno é como você lida com o passado quando o assunto surgir. Seja o afastamento, os problemas que tiveram ou os sentimentos que existiam. Sua abordagem deve ser de quem processou tudo e chegou a um lugar de paz. Não mostre raiva pelo afastamento, nem gratidão excessiva pelo retorno. Trate tudo como parte natural do crescimento de ambos. Essa maturidade emocional contrastará com qualquer turbulência que ela possa estar sentindo, tornando-a ainda mais atraída por sua estabilidade. O mais importante no retorno é que ele seja sustentável. Você não pode voltar com um desempenho que não consegue manter a longo prazo. As mudanças que exibe precisam ser genuínas, pois qualquer falsidade será percebida e destruirá a base que você construiu. Durante o retorno gradual, observe como ela reage à sua presença. Se ela demonstrar ansiedade para retomar a proximidade de antes, isso confirma que a estratégia funcionou. O ego dela foi abalado e ela agora valoriza você de uma forma que não fazia antes. Se ela mantiver uma postura defensiva ou distante, pode ser necessário prolongar o retorno gradual, dando tempo para que ela processe suas mudanças antes de se sentir segura para se aproximar. Quando executado corretamente, o resultado é que ela não apenas aceita seu retorno, mas o valoriza muito mais do que valorizava sua presença antes. O período de ausência e incerteza a fez perceber o que perdeu, e agora ela está em uma posição de reconhecer e apreciar seu valor, que antes considerava garantido. O orgulho que a levou a se afastar foi substituído por humildade e pela percepção de que talvez ela tenha cometido um erro ao te deixar partir. Chegamos ao fim dessa jornada pela mente estratégica de Maquiavel, aplicada às relações humanas. O que você descobriu vai além de técnicas de reconquista. Você aprendeu o poder transformador do silêncio, da paciência e do crescimento genuíno. Mais importante,
Entendeu que o verdadeiro controle não vem de correr atrás ou implorar, mas de se tornar alguém tão valioso e interessante que sua ausência se torna magnética. Lembre-se, cada estratégia, do silêncio ao retorno preciso, funciona porque explora aspectos fundamentais da psicologia humana. Todos desejamos o que não temos facilmente. Todos somos atraídos pelo mistério. E todos respeitamos mais quem demonstra valor, sem buscar validação. Mas há uma verdade mais profunda que Maquiavel compreenderia. Se você aplicar essas estratégias corretamente, pode descobrir que não precisa mais da pessoa que se afastou. O crescimento genuíno, a confiança construída e a vida interessante que você criou podem te levar a perceber que merece alguém que valorize sua presença desde o início, sem precisar te perder para reconhecer seu valor. A estratégia funciona porque te transforma em uma versão melhor, mais forte e mais atraente de si mesmo. E ao se tornar essa versão, suas opções se multiplicam. Talvez ela volte com novo respeito e admiração, ou talvez você perceba que cresceu tanto que ela não se encaixa mais na sua vida. Ambos são resultados vitoriosos. O ego dela pode colapsar em dias, como sugerido no título, mas seu ego será reconstruído sobre bases sólidas de autoconhecimento, crescimento e valor autêntico. Essa é, talvez, a maior vitória. Descobrir que você sempre foi mais forte e valioso do que imaginava, e que só precisou de alguém se afastar para enxergar isso com clareza. No fim, a maior lição de Maquiavel não é manipular os outros, mas dominar a si mesmo. E quando você se domina, o mundo, incluindo quem se afastou, não resiste a ser atraído pela sua luz.